Sejam bem-vindos, canal do Guache, notícias dessa segunda-feira. E para fechar a 24ª rodada do Brasileirão 2026, tivemos Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão. E o Atlético Paranaense não tomou conhecimento, atropelou. Palmeiras reapresenta hoje, podemos ter surpresa. Paulinho e Piquerez treinaram. Então você vê, o Palmeiras jogou ontem, ganhou, já reapresentou hoje, não teve moleza não. Não foi como a seleção brasileira, que foi participar de uma Copa do Mundo e os caras foram para Disney. Não, lá não tem essa patifaria no Palmeiras, não. Palmeiras encaminha a venda do jogador Alan, excelente Alan, para o Manchester City. Parece que a novela acabou e com um final feliz para todas as partes. Isso é muito bom. E ainda tivemos Zé Rafael rebate torcedor do Santos, abre aspas, vou passar bem longe desse lugar sem sentir saudade. Fecha aspas. Parece que a passagem do Zé Rafael não foi nada positiva, hein? E Cuiabá sofre transfer ban, mas adivinha por quê? Olha por quê, hein? O presidente culpa o motivo do transfer ban em função de calotes aplicados por Corinthians, Santos, Grêmio e Atlético Mineiro. Olha que fita. Tudo isso logo depois da vinheta. Então é isso aí, muita coisa nessa segunda-feira, hein? Segunda-feira é o extracampo, né? Tudo acontece quando a bola rola. Toda a fofoca, todas as maledicências, todas as crises param, arrefece. Meu, mas depois que a bola rolou na segunda-feira, o que acontece de coisa? Bom, só para a gente dar uma passada, né, em relação ao fechamento da 24ª, então foi isso. O Botafogo não resistiu ao excelente futebol que o Atlético Paranaense vem praticando. E o Atlético Paranaense já meteu dois logo no início, meu. E no final ficou 3-2. E esse jogo tem uma notícia boa, que é para o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense estatisticamente já tem 90% de chance de conseguir uma vaga na Libertadores. Excelente, né? Para quem acabou de subir, né? Pô, que show, que gestão, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? E a notícia chata, né, para o Botafogo, além da derrota, claro, né, é que o jogador Barreira, infelizmente, sofreu uma lesão grave no tornozelo e não retorna esse ano, só o ano que vem. Então, aí uma notícia muito ruim, né, para o Botafogo, né? Botafogo que tá numa draga. Depois que o Botafogo não quis vender o Danilo para o Palmeiras, eu vou te contar um negócio, hein, meu? Tudo começou a dar errado, viu? Pode ser que não seja isso, mas na minha cabeça é, né? Bom, Paulinho e Piquerez treinaram com o grupo e pode reforçar o Palmeiras na quarta-feira. O Palmeiras se reapresentou na manhã dessa segunda-feira. De novo, olha isso, meu. Olha a seriedade, né? Isso me faz lembrar sempre da seleção. Pô, os caras foram fazer um torneio de 8 jogos, meu. Os caras vagabundo, meu. Os caras, em vez de treinar, focar, meu, aquilo foi uma farra, meu. Aquilo ali foi um tapa na cara do brasileiro, meu. Mas enfim, vamos tentar esquecer isso aí, né? Então o Palmeiras se apresentou na manhã dessa segunda-feira, depois da vitória por 4-1, né? Contra o Vasco, vitória extraordinária, né? E o Piquerez e o Paulinho participaram de atividade com os jogadores em campo, né? E aumenta com isso a expectativa do retorno deles, né? Bom, o Piquerez, ele ficou fora da partida do domingo por conta de um edema na perna esquerda, né? Então ele tá voltando, né? Então ele fez hoje uma atividade em campo, né? E nessa atividade hoje foi interessante que ele funcionou como um coringa. Foi feito um treino em campo reduzido e ele era o coringa e ele podia chutar para os dois lados. Eu queria muito ver um treino desse, viu? Eu queria jogar assim como coringa. Meu, sobrou, onde sobrar, mando pro gol, meu. Pô, é interessante, né? Como que é? Tem que ser marcado pelos dois? Não sei como que seria uma dinâmica dessa, né? Paulinho, por sua vez, ele está afastado desde o início do mês, né? E já está praticamente recuperado da lesão muscular. Já iniciou a transição, mas treinou com o grupo, tudo, mas ele com certeza não tem ali a possibilidade de uma titularidade. Com certeza ele vai ficar ali como uma opção, né?
Bom, o resto do elenco, né, acompanhado do Piquerez e Paulinho, foi a campo, né, os jogadores que não jogaram, né, que jogaram menos que 45 minutos, né. Os goleiros também realizaram atividades específicas, né, de saída de bola, porque a gente perdeu muito com a saída de bola, né, a saída do Everton, deixou a gente meio que aleijado no sentido daquela reposição rápida, e é muito importante o Godoy trabalhar lá e dar o máximo dessa dessa característica, né, desse fundamento lá para os jogadores, né. E o Carlos Miguel de novo foi espetacular, né. Bom, então nessa terça-feira tem, tem atividade ainda na academia, mas vai ter até quarta, né. O Abel e a comissão têm o hábito de se reunir com os jogadores e fazer aquele ajuste fino ali, sempre antes do jogo, né. Então, é o ritmo do Palmeiras mesmo, né. Bom, em relação ao Ala então, né, o Manchester aceitou pagar os 40 milhões que o Palmeiras batia o pé, né, e a composição vai ser da seguinte forma, né, o City, ele vai pagar 37,5 milhões fixos, que dá 225 milhões, mais 2,5 milhões em bônus, né, e o contrato do Alan é um contrato de 5 anos, né. Vai fazer muito sucesso lá, né. A boa relação entre o Palmeiras e o City foi fundamental, mas a participação do agente, né, do Alan, que é o Paulo Pitombeira, foi determinante para que a negociação caminhasse bem, né. As partes chegaram a um acordo verbal no início, dessa tarde, e agora é caminhar para regularizar a emissão de contrato, assinatura, exame médico e tudo mais, né. Inicialmente, a ideia do Palmeiras era segurar o Alan durante essa temporada, porque o Alan é um jogador muito importante, né. O Alan, para vocês terem uma ideia, ele jogou 96 partidas pelo Palmeiras, onde ele fez 9 gols e 12 assistências, praticamente 20 participação em gols, né, 20 participações em gol, né, 20%, é muito. É muito, é muito, é muito, é muito. É impressionante, é um desempenho extraordinário, né. Tanto era a vontade do Palmeiras de segurar o Alan, que já teve outras propostas já e o Palmeiras recusou. O Palmeiras teve propostas do Aston Villa, teve proposta do Napoli também, né, mas se foi segurando, foi segurando, foi segurando, agora chegou uma proposta realmente muito boa, 40 milhões, né, é uma proposta extraordinária, e o Palmeiras tem uma relação muito boa com o City, e fez com que caminhasse naturalmente aí para um fechamento feliz aí e tudo mais, né. Bom, agora o Zé Rafael, né. O Zé Rafael então rebateu um torcedor dizendo, abre aspas: "Vou passar bem longe desse lugar sem sentir saudade", fecha aspas. Caraca, meu. Então anunciado nessa segunda-feira como reforço, né, do Alverca, e lá em Portugal, hein. O Zé Rafael lá em Portugal, hein, que beleza, hein. O Zé Rafael é um grande jogador, né, e ajudou muito o Palmeiras, né. Então na apresentação lá ele acabou, rebatendo essas críticas aí, que acabou não sendo muito agradável, né. Poxa vida, que pena, né, que acabou saindo numa situação dessa, né. O Zé Rafael é um grande jogador, o Santos é um grande time, e é uma pena mesmo que a coisa tenha degringolado nesse sentido, né. Agora em relação à questão do transfer ban do Cuiabá, meu, olha que coisa mais complicada, né, meu, que covardia, né, desses grandes times para com o Cuiabá. Meu, um desrespeito total, né. Então a punição é por conta de uma dívida com o técnico Petit, né, e o clube deve 42 milhões, e passa por essa situação aí de não ter como pagar esse valor, né. Não, na verdade ele tem que receber 42 milhões e ele deve 4 milhões para o técnico Petit, né. E procurado, né, o presidente do Cuiabá confirmou a punição e informou que o clube tem 60 dias para quitar isso aí, meu, senão vai estar impossibilitado de fazer contratações. Pô, mas como é que vai fazer? Vai para cima do Corinthians, né. Meu, o Corinthians tem 4 transfer ban, meu. Como que vai fazer, meu? Você acha que isso aí vai sensibilizar o Corinthians? Nossa senhora, é muito complicada a situação. Meu, o pessoal tem que ter é chover no molhado falar isso, né, que os dirigentes têm que ter mais responsabilidade, né, meu.
Os caras estão lidando com coisa séria, né, meu? Pô, meu, são poucos os dirigentes, são poucos os presidentes que tratam ali os clubes, a instituição e trata os torcedores com respeito, né? Olha que situação mais lamentável, né? Vamos torcer para que isso aí se resolva o mais rápido possível e todo mundo saia desse cenário de transfer ban, né? Pô, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e tudo mais, né? É que para você poder moralizar as contas, né, para você equalizar as contas, você tem que fazer certos esforços, e esses esforços passa por aceitar ter um time menos competitivo, né. Ter um time ali de acordo com a receita, de acordo com a sua realidade, né. Só que aí vem a torcida, aí que é a torcida, meu. Por isso que eu falo, torcida é Flórida, meu. Torcida, ela ajuda, mas ela também atrapalha de um jeito absurdo. Porque, meu, se a torcida empurra o clube nessa direção, o clube ele não vai conseguindo resolver as suas finanças, naturalmente vai caminhando, vai fragilizando e pode ir para uma segunda divisão, o que vai ser muito pior. Então é melhor dar uma segurada aí com um time que mantém o clube, né, ali sem risco na primeira divisão, até ir ajustando aqui, ajustando ali, né, e tudo mais, né. Mas não, meu, pô, então é isso, né, meu. Por isso que eu gosto da Leila, cara. A Leila não se intimida. Não adianta ir lá marmanjão gritar, não adianta o cara jogar lata de tinta, não adianta nada, meu. Com a Leila não tem talvez, entendeu? Bom, é isso aí, tá? Bom, segunda-feira, felizona. Então, amanhã a gente já vai ter já um jogo pela Copa do Brasil, que é um clássico, né? Espetacular, que vai ser o Cruzeiro contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O Cruzeiro tem um time melhor, tem um time mais técnico, tem mais elenco, mas clássico é clássico e vice-versa, né? Então vamos, tô esperando esse jogo aí. Tô ansioso para ver esse jogo, como que esses dois times vão se comportar nesse jogo de ida pela Copa do Brasil, tá bom? Valeu, grande abraço, quero agradecer demais a você que é inscrito, que curte, comenta, compartilha, tá bom? E você que não é inscrito ainda, dá uma moral aí pra gente e se inscreve no canal, tá bom? Valeu, grande abraço.